Meus queridos irmãos e irmãs, vamos falar hoje do livro Pão Nosso, capítulo 147, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Não é só, mas agora despojai-vos também de todas essas coisas, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Paulo, Colossenses 3-8. Na atividade religiosa, muita gente crê na reforma da personalidade, desde que o discípulo da fé se desligue de certos bens materiais. Um homem que distribua grande quantidade de rouparia e alimento entre os necessitados é tido à conta de renovado no Senhor. Contudo, isso não constitui modalidade da verdadeira transformação, sem representar o conjunto das características que lhe dizem respeito. Há criaturas que se despojam de dinheiro em favor da beneficência, mas não cedem no terreno da opinião pessoal, no esforço sublime de renunciação. Enormes fileiras de aprendizes proclamam-se dispostas à prática do bem. No entanto, exigem que os serviços de benemerência se executem conforme os seus caprichos e não segundo Jesus. Em toda parte, ouve-se fervorosas promessas de fidelidade ao Cristo. Todavia, ninguém conseguirá semelhante realização sem observar o conjunto das obrigações necessárias. Pequeno erro de cálculo pode trair o equilíbrio de um edifício inteiro. Eis porque, em se despojando alguém de algum patrimônio material, a benefício dos outros, não se esqueça também de desintegrar, em derredor dos próprios passos, os velhos envoltórios do rancor, do capricho doentio, do julgamento apressado ou da leviandade criminosa, dentro dos quais afivelamos pesada máscara ao rosto, de modo a parecer o que não somos. Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Agora, colocaremos, segundo o nosso entendimento, o que quer dizer essa mensagem. Mas agora, despojai-vos também de todas essas coisas, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência e das palavras torpes de vossa boca. Essa foi a mensagem na época de Jesus, aonde lá existia a casa do caminho. Por isso que esse texto, ele nos orienta a sermos caridosos, mas ele diz também, na atividade religiosa, muita gente crê na reforma da personalidade, quer dizer, na reforma de cada um intimamente, desde que o discípulo da fé se desligue de certos bens materiais. Um homem que distribua grande quantidade de rouparia e alimento entre os necessitados é tido à conta de renovado no Senhor. Contudo, isso constitui modalidade da verdadeira transformação, sem representar o conjunto das características que lhe dizem respeito. Por mais que nós teremos sempre uma reserva
de roupas, de alimento, para dar a alguém que necessite, mesmo assim, ainda precisamos fazer mais em benefício próprio. Há criaturas, diz o texto, que se despojam de dinheiro em favor da beneficência, mas não cedem no terreno da opinião pessoal, no esforço sublime da renunciação. O dinheiro, ele precisa ser bem administrado. As quantias que nós damos aos outros ainda não nos transforma moralmente. Ela abre caminho para isso, mas ela não nos transforma intimamente. Diz mais: enormes fileiras de aprendizes proclamam-se dispostas à prática do bem. No entanto, exigem que os serviços de benemerência se executem conforme os seus caprichos e não segundo Jesus. Quando nós nos proclamamos discípulos de Cristo, nós precisamos estar limpos de alguns defeitos de caráter. Como diz o início da nossa leitura, ainda temos ira, ainda deixamos a cólera nos tomar conta, ainda olhamos o nosso próximo com malícia. O que dizer da maledicência e das palavras que saem da nossa boca, ofendendo alguém, criticando alguém, julgando alguém? Seremos dignos de dizer que somos os modernos profetas de Jesus ou não? Diz mais: em toda parte ouve-se fervorosas promessas de fidelidade ao Cristo. Todavia, ninguém conseguirá semelhante realização sem observar o conjunto das obrigações necessárias. Prometemos, fazemos promessas em ser fiéis a Jesus e ao próximo. Mas será que somos fiéis a nós mesmos? Fazemos aquilo, seguimos o caminho reto, certo que Jesus nos deixou? E diz: pequeno erro de cálculo pode trair o equilíbrio de um edifício inteiro. Eis porque, em se despojando alguém de algum patrimônio material a benefício dos outros, não se esqueça também de desintegrar em derredor dos próprios passos os velhos envoltórios do rancor, do capricho doentio, do julgamento apressado ou da leviandade criminosa, dentre dos quais afivelamos pesada máscara ao rosto, de modo a parecer o que não somos. Usamos ainda essa máscara?
carregamos conosco o rancor, o capricho doentio, o julgamento apressado, sem verificar o real fato de nossos irmãos? Então, meus irmãos, esse é o texto de Chico Xavier, de 1950. Nascemos nesse período, reencarnamos nesse período, e será que já aprendemos a seguir algumas sugestões dadas por ele? Meus irmãos, agradeço do coração a todos vocês que estão ouvindo a minha mensagem e que Deus nos abençoe hoje e sempre.